Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrace Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. Eu sou Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Oi, Paulo. Tudo bem, Sula? Tudo jóia, e você? Hoje melhor do que nunca. Ai, a gente estava esperando, hein? Muito ansiosamente. A gente está com uma das pessoas que eu mais admiro hoje em dia na política brasileira, tá? Estou falando porque eu gosto muito também do pai dele. E vamos dar essa dica que a gente já recebeu aqui. Aliás, pré-candidato a deputado estadual. Exatamente. Mas que maravilha. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei extasiado. Eba. Rodrigo Goulart, secretário Rodrigo Goulart, obrigado pela presença, obrigado por estar com a gente hoje aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, Sula. Agradeço aqui o convite. Mais uma oportunidade da gente estar batendo um papo aqui com os amigos da Abrace, quem nos assiste nesse Abrace Talks. Então é muito importante a gente falar e sempre lembrar de todo o trabalho que a gente faz, a importância desse nosso setor, o setor de eventos como um todo na cidade, que a gente possa falar um pouquinho aqui daquilo que a gente fez e continua fazendo por esse setor fundamental e que a gente gosta tanto. E hoje, com certeza, esse bate-papo vai agregar bastante. Vou completar que faremos muito juntos ainda. Se Deus quiser. Eu sou suspeita que votei também em você. Obrigado. Acompanho também ao lado do Paulo toda a trajetória e estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente, todo Abrace Talk nosso, a gente lê primeiro, a gente vai fazer um primeiro currículo da pessoa, né? Uhum. Mas eu Paulo, sem ler eu tenho uma coisa que eu vou ler o currículo, óbvio, mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que é o dado mais importante. É você que está nos assistindo e que trabalha com o setor de eventos. Talvez, acho que a história contemporânea nossa, o pior momento, ou mais difícil, foi a pandemia. Sim, com certeza, foi a pandemia, que a gente tem a lembrança. E ali, na pandemia, nós descobrimos na prática a importância de algo chamado parlamento, ou seja, a importância de a gente saber votar, de tentar entender. E teve uma pessoa naquele momento, vereador da cidade de São Paulo, que olhou para a gente e falou, deixa eu entender. Quem são vocês? O que são vocês? Qual é o problema? O que está acontecendo, etc. Tal. E essa pessoa, esse político, ele começou a agendar todas as reuniões que a gente precisava com deputados federais, com deputados estaduais, com outros vereadores, no governo do estado de São Paulo. Então, quando a gente começou a tratar naquele momento, com a secretária Patrícia Ellen, com outro secretário de turismo e assim por diante, foi porque a gente conseguiu essas reuniões e a defesa por parte do vereador Rodrigo Goulart. Em determinado momento, nós assinamos, naquela época foi o Marcelo Soares, presidente da Abrace, assinou em nome de todas as montadoras, não é só das associadas da Abrace, de todas as montadoras que com atividade na cidade de São Paulo. Assinamos naquela época com o prefeito Covas. Era o Bruno. Com o prefeito Bruno, a volta do setor. E a gente só conseguiu isso graças ao trabalho, apoio do secretário. Lembro Rodrigo. ele participando do Expo Retomada. Secretário ou vereador? Chama de Rodrigo. Rodrigo, então, graças Rodrigo, Goulart, o que você preferir. Acho que o Goulart eu chamo o pai. Mas, Paulo, são boas memórias, né, que nós temos, inclusive amigos que, infelizmente, alguns poucos, né, se foram, mas o que a gente tem de boas memórias desse momento. Então é importante, a gente sempre fala, né, que são nas crises que as pessoas se unem. E com certeza teve uma união muito grande do setor naquele momento, e por isso que nós vencemos essas etapas todas. E aí, se a gente falar desde o início dessas tantas reuniões, a nossa discussão, e eu lembro de uma fala minha, até para nossa amiga Roberta do Radar, né, do Portal Radar, que eu falei que foi até um podcast que eu gravei com ela, e tava naquele momento de isolamento, toda aquela dificuldade, até no estúdio, todo mundo de máscara, um negócio bastante que hoje a gente acha que passou muito tempo, né, mas fazem 4 anos, né, 4, 5 anos.
E aí eu falei que o governo tinha uma miopia, que não conseguia enxergar direito o que era o setor, né? E aquela grande discussão nossa à época, do retorno à época dos shoppings e o não setor retorno de eventos com todo o controle. E aí a gente falava de controle prévio, tinha que ter 30, 60, 90 dias de acompanhamento daquela pessoa que viria para o setor, para um evento, né? Para uma feira, um evento de negócios. E os shoppings voltando e o setor de eventos não. Né? E aí o único controle que acabou ficando dos shoppings, logo naquele retorno imediato, era a mensuração de temperatura. Eu peguei 3 vezes o Covid e não tive febre em nenhuma das 3. Olha, né? então não seria Então, e a gente já discutia isso, já falava, e os protocolos que o setor nos apresentou, a Abrace e tantas outras entidades, né, com os mais renomados médicos, cientistas, tudo, né, assinando isso, HC e tantos outros. Mostrando exatamente isso, falando que esse não era um controle tão efetivo, mas que você tinha que analisar com antecedência as pessoas, e o setor sempre teve esse controle, né? Até antes da pandemia já tinha, e claro que aprimorou depois da pandemia. E nós entendemos tudo isso, mas ao lado de vocês, ao lado do setor, e com certeza a gente superou, e Deus nos livre de um outro acontecimento como esse, mas com certeza esse é um setor que também, nesse aspecto, é exemplo para todo mundo. O Rodrigo, inclusive, ele é autor de 2 leis na cidade de São Paulo, de várias leis, mas específico lá no setor, é o Dia das Feiras, na cidade de São Paulo, feiras que é o dia 14 de outubro, isso. E o projeto Tipologia, porque um dos problemas que a gente tinha na época foi que o poder público no mundo inteiro, na verdade, colocava todo tipo de evento na mesma cesta, show, casamento, feiras, etc. Tal. E hoje, graças ao naquele momento, vereador Rodrigo Goulart, hoje na cidade de São Paulo já não consegue mais fazer isso. Ou seja, exato. Você precisa estar segmentado, setorizar, entender que cada um tem as suas características, todos são importantes. Não tem um evento que seja mais Rodrigo Goulart. Todos são importantes, mas isso deve-se ao trabalho do Rodrigo Goulart. Então vamos lá. Agora vamos contar quem é. Agora vamos começar. É veterinário, olha que interessante. Olha que coisa! 41 anos, menino, 41 anos, médico veterinário, político filiado ao Partido Social Democrático, eleito em 2024, 3º mandato como vereador na cidade de São Paulo, e em 2025 assumiu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico do Trabalho. Parabéns. Obrigado. Na Secretaria atua no fortalecimento do empreendedorismo, na geração de empregos e na qualificação profissional, além de atração de investimentos para capital. Sua gestão também tem dado atenção especial ao setor de turismo, gastronomia, feiras e eventos, ampliando parcerias e programas de capacitação. Se eu esquecer alguma coisa, me fala, por favor. Antes de assumir a pasta, teve participação relevante na pauta urbanística na cidade de São Paulo, como sendo relator da revisão da lei de zoneamento, extremamente importante, e da revisão intermediária do plano diretor estratégico do município. Como vereador, soma mais de 100 projetos de lei aprovados. Olha! E fazer projeto é fácil. Quero ver aprovar, né? Difícil aprovar. Quero ver aprovar, né? E participou de CPIs importantes que contribuíram para a recuperação de bilhões de reais aos cofres públicos. Uau! Hoje, à frente da Secretaria, trabalha ampliar oportunidades de trabalho, como eu falei, e fortalecer o desenvolvimento econômico na cidade de São Paulo. Esqueci alguma coisa? Não, é isso aí, Paulo. Filho do deputado. Essa é a característica mais importante. Né? Que delícia. Corintiano, né? Corintiano, graças a Deus. No gabinete dele tem até... Pelo menos tem a bandeira, tem uma camisa assinada pelo Ronaldo Fenômeno. E eu fui nesse jogo emblemático, que foi o último dele no Pacaembu. Eu lembro. Grande mestre. Legal. Goulart, obrigado por você estar... Eu sei que sua agenda é sempre muito difícil, ainda mais hoje em dia como secretário, numa das maiores cidades do mundo. Não estamos falando de uma cidade pequena, uma das maiores cidades do mundo. Então, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E vamos saber como tudo começou, Vamos Paulo? lá. E daí, como é que aconteceu isso? A gente veio da medicina veterinária e hoje a gente está na carreira política. Como tudo começou? Bom, Sula, na verdade, vocês já falaram aqui, né? Minha grande inspiração, que é meu pai. Meu pai, eu nasci, ele já atuava na política, ainda não com mandato, mas em 96 foi o primeiro mandato dele, a primeira eleição a vereador. Então, desde então, ele como vereador, eu tinha à época 11 anos,
E sempre acompanhando ele, sempre trabalhando com ele, né? Apesar de, durante a semana, estar ali na escola, tudo, mas aos finais de semana a gente sempre acompanhava num evento, num outro, uma visita. E sempre gostando, sempre aprendendo bastante no dia a dia e na prática. Foi aí que em 2014 ele foi eleito deputado federal, então deixando de ser vereador. Em 2016, numa atuação em conjunto dele, junto com o Kassab, que é o presidente do PSD, foi a oportunidade que eu tive a estar candidato, né, a vereador. Foi quando nós vencemos a primeira eleição, mas sempre com essa bagagem toda que eu tive, aprendendo com ele. Então, quando eu cheguei na Câmara, apesar de estar no primeiro mandato, mas já tinha acompanhado os 5 mandatos do meu pai como vereador e quando ele estava atuando como deputado federal. Então, com certeza, aquilo me trouxe essa experiência, apesar da idade, à época eu tinha 32 anos, quando eu assumi o primeiro mandato, mas já saindo à frente, né, sabendo muito como andar ali dentro da Câmara. Eu brinco que na Câmara eu conheci a Câmara, comecei a frequentar a Câmara eu tinha 3 anos de idade. Então acho com que foi certeza, uma grande inspiração, né? Com certeza uma grande inspiração. E a partir daí, tudo isso que vocês comentaram aqui um pouquinho nesse breve currículo, esse breve relato, e a gente se inspira e aprende a cada dia a atuar por setores, né? E aí eu estou hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade, não é à toa, não é pela minha formação, eu sou veterinário de formação, mas muito do que a gente aprendeu com a política, né? Nessa nossa atuação. No meu primeiro mandato, eu fui membro da comissão de... estão me ligando da Câmara aqui. A Câmara não me larga. Que bom! E sou apaixonado pela nossa Câmara Municipal, a maior casa legislativa da América Latina, uma das maiores do mundo, né? E então, no meu primeiro mandato, eu atuei os 4 anos na Comissão de Finanças e Orçamento, para a gente conhecer todo o orçamento da cidade, desde cada centavo que é arrecadado até cada centavo que é investido, seja em políticas, projetos de políticas públicas, seja em uma obra de infraestrutura ou tantos outros investimentos que a cidade faz. E no meu segundo mandato, a eleição de 2020, tinha a previsão das revisões dos projetos urbanísticos. Foi então que numa decisão, tanto na minha passagem pela Comissão de Finanças e Orçamento, como nessa da Política Urbana e Metropolitana e Meio Ambiente, eu tive sempre a orientação do meu pai e do Kassab de onde eu deveria estar. E aí foi quando nós decidimos que eu deveria ir para a Política Urbana para discutir esses projetos. E foi daí então que eu fui relator de 11 projetos urbanísticos nos 2 últimos anos de mandato como vereador. Isso me deu uma experiência numa outra área que eu não tinha experiência, apesar de ter proximidade, conhecimento, mas me aprofundei bastante. Então eu voltei a ser estudante universitário, né? Dentro da Câmara, me debrucei, assim como antes, né? Eu me debrucei no nosso setor de feiras e eventos, e sempre com pessoas que nos deram muito desse conhecimento, né? Tá aqui na mesa um grande professor meu, Paulo Passos, que ele, como o Armandinho e tantos outros amigos que acabaram me ensinando bastante durante esse período, e com certeza é isso que a gente aprende, né, todo dia, e a gente tem que ter... você não precisa ter conhecimento, você precisa ter vontade de aprender, e é isso que a gente faz todo dia. E estou hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho exatamente por isso, pelo meu desempenho, não só nos anos como vereador, mas principalmente com esses setores tão produtivos da economia da cidade, né? O setor de feiras e eventos de negócio, o setor do desenvolvimento da indústria, da construção civil, o setor de bares e restaurantes, ao qual eu sou empresário. Então, tem muita coisa boa aí, é por isso que hoje a gente está aqui à frente dessa secretaria. Você foi presidente também da Comissão de Turismo e Lazer. Turismo, Lazer, Gastronomia e Eventos. E Eventos, que foi criada
Pelo seu pai, como vereador. No primeiro mandato do meu pai como vereador, ele foi ele que fundou, junto com outros vereadores à época, essa comissão que hoje tem um papel fundamental, né, em todos esses setores, mas principalmente no setor de eventos, para induzir as políticas públicas da cidade. E aí eu ressalto uma coisa que eu já comentei agora, o fato do seu pai ser pré-candidato a deputado estadual. Porque, veja, a gente tem hoje no Poder Municipal, a gente tem a sorte e a graça de ter o seu trabalho. Hoje, no federal, a gente tem aí alguns políticos que estão nos ajudando, do PS, etc. Tal. Mas no estado tem uma carência muito grande. E a gente está falando do maior estado da União. Sim. Exato. Tanto é que na questão da pandemia, você trouxe aqui, né, a secretária Patrícia Ellen, à época vice-governador Rodrigo Garcia, e tantas outras reuniões que a gente acabou realizando no estado, né? Mas eu aqui como vereador na época, que acabamos marcando essas reuniões, até com a atuação já do meu pai, mesmo ele não estando deputado, e realmente a representação é muito importante. Né? Com certeza. A gente, se eu não estivesse no cargo à época, com certeza eu ia estar junto pela relação que a gente tem com o setor. Mas a dificuldade seria, com certeza, muito maior. Eu lembro que quando a gente levava nas reuniões para o saudoso prefeito Bruno Covas, né, ele entendia, conhecia muito dos eventos que ele participava, apoiava tudo, mas a forma da gente levar para ele, né, com conhecimento, pela relação que a gente tinha, com certeza fez a diferença. Total. Com certeza absoluta. Então, a representatividade é muito importante, seja ela através de uma entidade como a Abrace, mas aquela representatividade no legislativo, no executivo, a forma de levar, com certeza muda o resultado. Eu defendo muito isso. O Brasil é um país presidencialista com características parlamentaristas. De novo, a importância do parlamento, ou seja, nós brasileiros precisamos entender, investir nosso conhecimento, estudar quem são os candidatos, porque são eles o que mudam da nossa vida, para bem ou para mal. E para bem a gente teve todo o trabalho feito pelos dois Goulares, que nos ajudaram bastante. Você... Pode, por favor. Pensando um pouquinho na sua trajetória, né, que a gente começou a falar aqui. Qual que foi o projeto que você já, né, aprovou e que você desenvolveu, que você acredita que seja o mais significativo? Se é que tem um, né, que você possa... Essa é uma pergunta destacar alguns? Bem difícil, assim. Claro que o meu maior destaque foi nesses 11 projetos que eu acabei relatando e que houve uma exposição que para mim foi muito positiva, mas até hoje eu apoio bastante, né, pelos nossos posicionamentos, mas a gente tem que ter coragem e defender o que a gente acredita que é bom para todos, né, ou para a maioria. Então a gente... Para conseguir agradar todo mundo. Exato, mas foram 11 projetos da questão urbanística que foram muito importantes. Mas eu acho que para o setor não há nenhuma discussão que a gente participe que não leve o projeto da tipologia como emblemático. O principal para o setor, mas com certeza um dos principais da minha atividade legislativa, mas foi um projeto que não veio da minha cabeça, né? Um projeto que foi construído pelo setor, o Paulo, que está aqui, que foi com certeza uma grande inspiração para isso, a gente discutiu juntos, né? E não só dentro da Câmara Municipal, não só na cidade, você lembra, Paulo? Nós discutimos junto à ABNT. Sim, importantíssima. Então, uma questão de um regramento que não é uma legislação, né? Foi uma discussão num grupo de trabalho que nós acabamos participando oficialmente para a gente aprimorar a tipologia numa norma da ABNT para depois a gente fazer com que fosse uma legislação municipal. E a gente voltando àquela época, né, Paulo, que em uma live o ministro da Saúde, o Mandetta, era o Mandetta na época? Não lembro. Eu não lembro, mas era um ministro da Saúde que naquela época que estava se falando sobre retomada, mas nenhum setor ainda havia retomado as suas atividades. O ministro chegou e falou assim, a única coisa que eu sei é que o último setor que vai retornar é o setor de eventos. Porque pense só o show do Lollapalooza com aquele tanto de gente. Então assim, ele, além de falar errado sem conhecimento de causa, trouxe um evento que era um show,
Isso. né? Como o Lollapalooza continua sendo, colocando todo mundo, como o Paulo disse, na mesma cesta, no mesmo balaio, pra gente que é do interior falar no mesmo balaio. Então foi quando a gente falou, vamos parar aqui, a gente tem um problema sério, e foi quando o Paulo e outros amigos trouxeram essa preocupação, e a gente falou, não, o que estabelece as regras? Sim. É uma norma da ABNT? Então vamos trabalhar, vamos desmistificar essa norma para depois a gente trazer para a Câmara, e São Paulo foi a primeira cidade que teve essa legislação, e que tem servido de exemplo para tantas outras. Então, sim, se há um que a gente possa destacar aqui hoje nesse podcast, com certeza a questão da tipologia dos eventos. E um que você tentou e não progrediu como esperado? Olha, tem um que eu sei que eu vou arrumar problema aqui com um certo setor da economia, mas hoje nós temos os aplicativos de entrega, né, de alimentação. E é um setor que eu atuo diretamente, que eu tenho restaurantes aqui em São Paulo. Mas, por incrível que pareça, para vocês saberem, aqui também nos assiste aqui saber, o aplicativo de transporte, ele não obriga quem fornece a ele ter licença da vigilância sanitária. Olha, vocês sabiam disso? Não, nem imaginava. Pois é. A gente acha que teria uma credibilidade? Nenhuma. Nossa! Não há nenhum tipo de controle da vigilância sanitária ou garantia da vigilância sanitária que todos aqueles fornecedores, a gente tem as marcas estabelecidas, sim, todos eles têm, até porque a gente hoje para abrir um restaurante é exigido, sim, todas as regras da vigilância sanitária. Mas os aplicativos não têm esse controle. Então a gente não sabe quem está fornecendo. Eu peço de um restaurante que eu já conheço, que a gente sabe quem é. E vocês também acreditam que sim. Se vocês não fazem isso, passem a fazer. Passem a fazer. Porque esses aplicativos de transporte, eles não obrigam as pessoas a apresentarem o certificado da vigilância sanitária. Que é algo que é muito simples hoje de tirar, né? E essa é uma briga, um projeto de lei meu que continua em tramitação na Câmara. Eu já alertei ao prefeito Ricardo Nunes, ao executivo, da importância de uma legislação, de um controle, de uma regra, sim, quanto a isso. E se a gente fizer um paralelo com os aplicativos de transporte, é como se um aplicativo de transporte hoje Hoje você não vive um dia sem utilizar 2 aplicativos. O de transporte, de mobilidade, e o de entrega, sim, de comida. Com certeza absoluta. Dificilmente alguma pessoa vida gira um pouco, né, que está aqui nesse estúdio ou que nos assiste não vive sem pedir pelo menos um. É verdade. Sem usar pelo menos um durante o dia. Então, se a gente fizer um paralelo, essa dificuldade que eu estou falando da vigilância sanitária, é como se um de transporte não exigisse a CNH daquele motorista que leva a pessoa. A gente pode fazer um paralelo na nossa atividade. Uma empresa, para entrar dentro da Brasce, ela precisa apresentar uma série de documentos. Um deles é o registro da empresa no Conselho de Engenharia ou no Conselho de Arquitetura. Ou seja, é básico. No nosso entender é básico. É óbvio que precisa ser dito. Mas infelizmente a grande maioria das empresas que estão em atividade não tem. Ou seja, eles contratam arquitetos ou engenheiros que vão lá, assinam para obra, etc. Tal. Mas mas quem é o responsável? Seria o equivalente à Anvisa, ou seja, você precisa ter um responsável técnico da tua empresa. Então eu sou signatário dessa sua preocupação. Maravilhoso. A gente tem essa mesma preocupação. E até a falta de conhecimento que a gente tem sobre isso, né? Porque eu não sabia. E a época, quando eu discutia com essas empresas, né, que hoje estão aí no mercado, eles falavam, mas você vai arrumar... Eu sou diretor da Brasel, uma entidade representativa do setor de bares e restaurantes. Ele falava, você vai arrumar confusão, inclusive na entidade a qual você é diretor. Aí eu estava em reunião com eles, fiz uma ligação, pus no Viva Voz e falei, tô aqui no Viva Voz com os diretores de tal empresa, com o diretor da nossa entidade, ele falou que nós vamos ter problema, inclusive, na nossa entidade. Se for isso, você já avisa a entidade que eu sou signatário de uma legislação, que eu quero arrumar confusão realmente com todo mundo, se for isso. O diretor respondeu para todos, falou, não, esse é um dos pré-requisitos para se associar à nossa entidade. É o certificado da vigilância sanitária. Então é exatamente isso. Então, não há nenhum tipo de dificuldade da gente defender. E se hoje tem uma das legislações que eu apresentei que ainda não consegui, é essa. Mas espero muito em breve eu também espero aprovar e tornar obrigatória essa questão. Eu não sabia disso. Nem eu. Então, você que está nos assistindo, vai procurar.
ver um local confiável, porque se você que pode já estar... conheça, exatamente. Você já conheça, Exatamente. porque senão você pode estar Sem caindo... fazer grandes testes. Não é que todo mundo, por favor, a gente não está falando que todo mundo que está ali é ruim, não. Exato. Não é isso, longe disso. É. Vou falar outra coisa, mas é Verdade. uma garantia que você acaba tendo. Essa semana passada eu publiquei um texto no Portal Eventos do Sérgio Junqueira, Revista Eventos, falando sobre eu sempre fiz assim. O problema de... eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz deu assim. certo. Até a hora que dá errado. Pois é, entendeu? Então, para que a gente tem? Por que a gente... Aí é um trabalho, porque você pega do poder legislativo, né? Sempre foi feito assim? Tá bom. A gente pode melhorar? Sim, sim. A gente pode dar mais garantia para a população? A gente pode fazer uma coisa mais segura para todos? Esse é o trabalho. É um grande exemplo disso. Sim. Agora, você falou agora como vereador, né? Eu acho que, e agora como secretário, que projeto você, aquele que você gosta, assim, que você, poxa, esse aqui é menina dos meus olhos, assim, que você... Paulo, é difícil uma secretaria como a Desenvolvimento Econômico e Trabalho da cidade de São Paulo, que tem tantos programas, tantos projetos, a gente selecionar algum. Eu vou poder falar aqui de alguns, mas vou deixar de falar vários. Claro. Tá? Acho que o mais recente, ontem mesmo, nós tivemos mais uma capacitação de um programa que chama Mãos e Mentes Paulistanas. É um programa que incentiva e apoia artesãs e artesãos na cidade de São Paulo. Ontem nós tivemos na sede da Secretaria uma formação de artesãs pelo mês das mulheres. Eu não sei quando vai a hora aqui, mas nós estamos aqui gravando durante o mês das mulheres, especial para que mulheres pudessem fazer lá, e aí a capacitação foi para construir uma bolsa de uma forma diferente, uma habilidade diferente. E essas artesãs e artesãos, na verdade, a maior capacitação que a gente dá a eles não é para ter uma habilidade diferente, que aquele artesão já tem uma certa habilidade, manual. Seja com uma manualidade com madeira, com algum outro tipo de matéria-prima, seja lá o que for. Mas é muito a capacidade empreendedora daquele artesão ou artesã para levar aquela capacidade que ele tem, aquela habilidade, para que seja empreendedor, que gere renda e que ela possa, inclusive, abrir uma empresa para gerar emprego. Então, esse é um dos grandes projetos que nós temos na Secretaria. Nós temos também um projeto ligado à moda, né? O Fashion Sampa. Nós temos o primeiro hub de games da América Latina, no prédio da nossa secretaria. Então, a capacitação e qualificação para desenvolvedores de games, para toda a cadeia de games, que é uma grande atividade que tem hoje, que está cada vez mais forte hoje na economia. Nós temos um equipamento da secretaria que é o Hub Green Sampa Bruno Covas, que é um hub que acelera de projetos de startups ligados à sustentabilidade e meio ambiente. Nós temos uma coordenadoria na Secretaria que trata só de agricultura. Hoje, para vocês que nos assistem saberem, nós temos mais de 3 mil pontos ligados à agricultura na cidade de São Paulo. Seja ela produtores agrícolas, né? E aí todo mundo fala, pô, a cidade de São Paulo não é só a Avenida Paulista, uma selva de pedras. Não, mas tem... Só para vocês terem uma ideia. Hoje, ao lado da Câmara Municipal, né, na laje superior do edifício garagem da Câmara Municipal, nós temos uma horta que produz quase 800 quilos por mês. Nossa Senhora! Pois é. Ali ao lado do Terminal Bandeira, ao lado da Câmara Municipal. E a gente imagina. E como essa horta urbana, tantas outras espalhadas por toda a cidade. Isso também está dentro da nossa secretaria. Nós temos o Programa Operação Trabalho. É um programa social que nós temos, dá um auxílio para as pessoas que em situação de vulnerabilidade, que não tem carteira assinada por mais de 6 meses, então que realmente estão em vulnerabilidade, para que ela em até 18 meses ela possa receber esse auxílio, mas que até 18 meses ela se qualifica, tem um trabalho laboral e toda a capacitação, a gente fica levando a eles vagas, oportunidades de emprego que nós temos no nosso portal CAT. Hoje nós temos mais de 1.600 vagas de emprego, várias essas oportunidades, e além disso, nesse mesmo portal, nós temos 326 cursos online e gratuitos. Então a gente passa desde qualificação
até o apoio àquele empreendedor, aquela startup, aquele produtor agrícola. O produtor agrícola, um exemplo. Nós, além de qualificação, a gente fornece insumos, maquinários para que ele possa produzir e aperfeiçoar aquela sua produção. Então, é uma secretaria muito ampla. No programa Operação Trabalho, POT, nós temos mais de 15 frentes de trabalho com as mais diversas secretarias, de esporte, direitos humanos, assistência social, saúde, inovação e tecnologia. Então, é muito amplo o papel dessa secretaria e eu tenho atuação, então, com todos os secretários da cidade. Isso pouco, né? É bem transversal a secretaria. Me permite. Eu agora, você ficou falando disso, eu fiquei pensando agora como população, né? Como morador da cidade de São Paulo. Não é uma crítica e sim uma constatação. A gente não sabe o que a prefeitura faz. Exato, mas total. Ele ficou falando isso. Que eu tava pensando. A gente não sabe. Falei, nossa, não, então você precisa correr atrás. Tá no portal. Não, tá no portal. Seguramente está tudo lá. Mas a primeira imprensa, não estou, de novo, o que vende no jornal é notícia ruim. Né? Ou seja, nem sempre notícia boa é o que vende. Então, tem tanta coisa boa que é feita. Quando faz errado, criticar, tudo certo. Sim. Papel de todos nós, como moradores e imprensa. Mas tem tanto projeto bom. Como é que a gente sai dessa bolha? Como é que o que você acha que a gente tem? Para nós, o poder público é muito difícil. É um grande desafio nosso a questão de comunicar os bons atos. Né? É um desafio, a gente cobra toda hora a Secretaria de Comunicação, cobra o nosso setor de comunicação, mas o grande problema é o que você falou. E meu pai sempre me fala, ele fala, se uma pessoa for falar de algum feito bom seu, e eu acho que eu já te falei isso, inclusive, ela vai falar para no máximo 2 pessoas. Mas a primeira escorregada na casca de banana que você der, você pode esperar que... E ainda mais agora com essa questão de redes sociais. Rapidinho. 10 minutos depois tá a coisa boa é difícil de se falar. Agora, e isso eu não estou falando da minha pessoa, mas qualquer problema que a prefeitura enfrente reverbera muito. Né? E tudo aquilo que a gente faz de bom é muito difícil a gente conseguir comunicar. E a gente fala, eu coloco nas minhas redes, nas da secretaria, da prefeitura, ativo. A gente coloca e é difícil divulgar. A gente fala desses programas todo dia. Exemplo do CAT, né, que é onde a gente oferece essas vagas, esses cursos. Sim. Toda semana está, inclusive, nas grandes redes de comunicação. Todos os grandes canais de comunicação falam disso. Né? Mas realmente é difícil. É um desafio que a gente tem de falar como não é diferente para a Abrace, para todo o nosso setor. Exatamente, né? Como colocar para fora. Quantas atividades boas que a Abrace tem. A gente teve de capacitação, de trabalho realmente do dia a dia que vocês fazem. Pessoas certas, né? Que a gente quer de fato alcançar. A gente tem muita dificuldade. Você sai da bolha, né? Que você fala, né? Mas você tem um Instagram muito ativo. Sim. Que eu acompanho e é muito ativo. E eu acho muito importante. É uma forma que a gente tem para se comunicar, não tem como. O pessoal costuma me falar, principalmente nos finais de semana, eles falam que cansam só de assistir o que eu fiz. Mas é isso. Só de olhar, né? É verdade. Não, sem contar os projetos sociais que vocês aí, de família, né? Coisa que não tem nada a ver com política. Tem uma atuação muito grande social também. Que eu sei que não tem nada a ver com política, é uma coisa da família. Exato. Vocês estão como família, vocês participam. Até barraquinha de comida alemã, vocês têm também. Muito está sempre atuando também. E aí, trazendo um pouco aqui para o nosso setor, né? Como você acha que a gente, né? Que a gente, as feiras de negócios, a gente tem as exposições e eventos, a representatividade para a cidade, economicamente falando, né? É um setor que tem um impacto direto, né? Se a gente for falar aqui só do impacto direto que esse setor tem, é muito importante. Tanto é que a gente tem apoiado e incentivado muito o setor, mas principalmente a questão das concessões que nós realizamos, né? As 2 grandes, tanto do estado como do município, nos centros de exposições, o que a gente tem trabalhado também especificamente no setor, e aí da nossa relação com o setor, a aprovação e a relação de como é comunicado esses grandes eventos. A gente tem trabalhado junto ao CET também na obtenção de licenças, a facilidade ali da relação no dia a dia, e aí já com o evento sendo realizado, tudo que a prefeitura pode fazer a gente tem feito, né? Na questão de
o setor que está diretamente ligado também, o setor hoteleiro, né? Total, turismo total. Nesse projeto que eu fui relator, tanto plano diretor como zoneamento, nós incentivamos o setor hoteleiro para que eles possam promover ainda mais vagas, né? Esse fim de semana mesmo, eu tive com um amigo que é de fora de São Paulo, ele falou, eu tive que ficar em tal lugar porque aqui mais próximo de onde a gente está nesse evento não tinha lugar. Né? Isso é bem comum, né? É comum e é ótimo para a cidade. Sim, maravilhoso. É difícil para quem vem, mas é Super ótimo porque a gente mostra que o setor está muito pujante. Então, vocês sabem dos números muito melhor do que eu, mas o impacto positivo para a cidade, para todo o evento que é realizado aqui, é muito importante. Seja diretamente ou no local onde recebe o evento, ou naquele entorno, né, mas seja indiretamente nos demais setores, assim como o que eu atuo empresarialmente, que é o setor de bares e restaurantes e tantos outros que a gente fala. E aí o Armando tem aquela pizza, né, que ele gosta de apresentar, né, eu não lembro agora de cabeça, mas quantos setores que são impactados por um evento que acontece na cidade. Do centro ao pavilhão, depois você começa promotor, e não só de dia de semana, né? Nos finais de semana também o impacto positivo está bem alto. Muito alto. Que a gente viu isso. Tem estudos que falam 60 e pouco, 50 e pouco, 60 e pouco. Na verdade é o iceberg do turismo, né? Então tem aquela parte que você só olha, mas quando você realiza um evento na cidade de São Paulo, tem diversos setores que são 67 ou 57, alguma coisa assim. Uma loucura. Por isso que a prefeitura investe em trazer grandes eventos. Sim, cada vez mais os maiores eventos do mundo a gente tem buscado trazer para cá. Você teve à frente de alguns, né? Sim, alguns. Nós teremos agora em março de 27, eu estou falando de um evento aqui, mas tantos outros que a gente poderia falar. Né? Mas a GITEX, que é o maior evento de tecnologia do mundo, que o maior dele acontece em Dubai, nós conseguimos trazer o da América Latina aqui para São Paulo. E estamos, inclusive, e aí é uma questão importante que vai acontecer para o setor, o desenvolvimento de arenas. Que hoje nós não temos uma arena em São Paulo, no formato realmente de arena multiuso. Então nós temos hoje em projeto já 3. A gente tem escutado falar de outros mais para a cidade. Hoje nós temos lá no sul da Zona Sul uma arena com capacidade para 9.000 pessoas, mas é muito voltado para shows. Né? Mas nós temos outras arenas multiuso. Onde era o shopping? Já que você falou, eu ia fazer propaganda, mas lá do Shopping SP Market, nós temos essa arena de 9.000, com a capacidade de 9.000 pessoas. Temos algumas outras opções muito voltadas para show. Essa arena é nova. Mas nós teremos outras multiuso em outros locais da cidade. Tem duas muito grandes na região norte. Já sei de projetos na Zona Sul, tem outra na Zona Oeste. Então, muito em breve nós teremos essa arena que é um grande sonho do setor de feiras e eventos também. Uma arena multiuso que receba 20, 30, 40 mil pessoas. Né? Então é muito importante. O Expo Center Norte tinha um projeto também. A cidade Center Norte tem um projeto, não tem? Esse é um que está mais avançado. Né? A GL também tem um ali também na Zona Norte, mas nós temos pelo menos mais 2 na Zona Oeste, que ainda está em fase de projeto, não tem ainda processo, né, para se fazer. Temos também mais um na Zona Sul. Então, é um setor e um equipamento importante para o setor de feiras e eventos. Total. Né, que não tem. Que falta, hoje nós temos centros de exposições, mas se quiser fazer uma arena é difícil, é um investimento grande que a gente tem que fazer e uma adaptação. Exato, né? Exato, desenvolvendo. Quando a gente fala... eu acho que, historicamente, a Prefeitura de São Paulo, lá atrás, não só não ajudava, como atrapalhava. Atrapalhava, lá atrás, né? Hoje você já tem uma participação da prefeitura, começa isso com o Bruno e agora com o atual prefeito, sempre capitaneado por você, ajudando o setor. Sim. Então já é uma mudança assim gigantesca. A gente ainda tem um tempo ainda para chegar como Frankfurt, por exemplo, que você o crachá do evento você paga o metrô. Sim. Perfeito. Uma integração. A gente está trabalhando nesse sentido. A gente está trabalhando nesse sentido. É um trabalho muito bem feito. Aí é um trabalho muito próximo teu, junto ao Paulo Ventura, presidente da UBRAF, a UPO, a entidade que representa os pavilhões e as promotoras. Então,
Então, mais uma vez, eu gosto, eu estou batendo essa tecla, porque assim, a gente tem que ressaltar o que é bem feito. É verdade, Paulo. A gente já até falou agora há pouco. Então, esse trabalho feito por você, pelo seu pai, é um trabalho que a gente tem que ressaltar. Então, é nítido para mim a mudança de comportamento da Prefeitura de São Paulo, dos órgãos da Prefeitura de São Paulo, com a sua entrada, né, com a gente para cá. CET, você estava comentando. Nossa, é importantíssimo. O associado Abrace e Sindiprom tem um benefício positivíssimo de poder trafegar os seus caminhões no horário de rodízio. Sim. Exato. Por que isso? Porque no nosso setor a gente não consegue esperar só à noite. Exato. Não dá para você esperar só. É um negócio que você tem que estar fora da restrição. Tem fora da restrição. Agora, isso já há muitos anos, né, que a gente conseguiu graças fazer. ao teu trabalho como Graças vereador lá atrás. Diferencial. Foi o trabalho dele que foi feito. Isso importantíssimo. Dentre as suas responsabilidades atuais, quais são os projetos que você acha que a gente vai conhecer e que vão se destacar aqui muito em breve? Bom, acho que eu falei um pouco já desse trabalho da Secretaria, falei da questão urbanística, e a questão urbanística é um negócio que nós aprovamos em 23 e 24, mas a gente só vai ver o resultado desse trabalho que foi feito lá atrás, começa aí 26, 27, né? Então é um trabalho, é um trabalho que hoje você protocola um projeto de um novo empreendimento, você inicia a obra em 2, 3 anos. Então, por isso que eu digo que o que a gente aprovou lá atrás, o efeito começa a acontecer depois de 2, 3 anos, pelo menos. Acho que hoje tem um projeto que, à época, quando eu fui vereador, eu tinha um projeto de lei e no fim de 22... nós acabamos aprovando, mas como uma lei do Executivo, e foi sancionada em 23, e até então a gente não tinha conseguido executar. Mas agora, com a minha vinda para o Executivo, vai ser inclusive pela nossa secretaria que a gente vai executar uma qualificação superior. Então, o que é isso? Nós vamos oferecer vagas em universidades de forma gratuita através da Prefeitura. É como se fosse um programa federal que é muito famoso, né? Então nós teremos o Unisampa. Unisampa, que é a universidade gratuita para as pessoas que têm não em vulnerabilidade, mas que não têm aquela condição, né, que são cadastradas em programas sociais, que eles têm oferta através da prefeitura, a vaga, a qualificação superior, então, em universidades aqui na cidade. Esse, com certeza, será um programa inovador na cidade, né? Já tem esse programa federal, mas que a gente vai poder proporcionar a qualificação, o nível superior para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de condição financeira para estar lá. Então, nas melhores, em todas as universidades da cidade, a gente vai abrir um chamamento para que elas se cadastrem e, através da nossa secretaria, oferecer essas vagas de nível superior para os cidadãos da cidade. Maravilhoso, gente. Em breve vocês vão ouvir falar nisso. Ai, parabéns a você e ao prefeito. E essa é uma construção que para mim é muito gratificante, porque eu apresentei essa lei, se não me engano, em 2020 ou 2021. Olha. Como vereador. Como vereador. Aí em 23 a gente aprovou uma legislação e agora no Executivo eu consegui fazer acontecer. Você fez todo o ciclo. O ciclo completo, exatamente. Muito legal. Fala um pouco de veterinário, né? Eu lembro que na época que teve aquela catástrofe lá no sul, você teve uma participação, voltou a ser voltou o jaleco. Tivemos uma atuação importante. A Prefeitura de São Paulo, na época eu ainda estava vereador, hoje sou vereador, mas estou licenciado. Sim. Mas nós tivemos uma ação da Prefeitura, então a Covisa, por determinação do prefeito, teve uma equipe toda, né, não só a equipe em si, mas vários mantimentos, insumos que foram levados lá para o Rio Grande do Sul, e vários deles que a prefeitura, vários resgates, vários tratamentos, várias ações que tiveram lá foram através aqui da Prefeitura de São Paulo. Inclusive nós recebemos um reconhecimento do Conselho de Medicina Veterinária lá do Rio Grande do Sul, em agradecimento a tudo aquilo que nós efetuamos. E hoje tem a Anali, né, que é a nossa coordenadora lá dessa parte, né, da atenção aos animais, à causa animal, e que fez um trabalho fantástico lá com toda a equipe, Dr. Daniel e tantos outros amigos
que tiveram lá e salvaram muitas das vidas. Inclusive, eu soube esses dias, uma atuação que a gente tem junto ao Corpo de Bombeiros também, nós fizemos uma entrega para o 4º grupamento de bombeiros ali na Guarapiranga de novos equipamentos. Então, botes e equipamentos barcos mesmo, jet skis, assim como nós fizemos também para a Polícia Municipal, né, para a Guarda Civil Metropolitana, que também atua na represa, de novos equipamentos. E o bote que a gente entregou para os bombeiros de Guarapiranga foi o que salvou aquele cavalo. Olha só. Ficou tão famoso lá no Rio Grande do Sul. Foi aquele bote que fez o salvamento dele. Eu não sabia sobre esses dias que foi um bote que nós fizemos a entrega. Olha! Né? Então saiu aqui da Guarapiranga para ir lá para o Rio Grande do Sul para fazer aquele salvamento. Conseguiu o objetivo, né? Exatamente, salvamos uma vida. Olha que legal. E esse cavalo ficou famoso, legal, né? Sim, ficou muito famoso. Como esquecer, né? Maravilhoso. Muito legal. Pode, por favor. Agora a gente vai falar um pouquinho do Goulart, pessoa física. Vamos lá. Se você tivesse que voltar no tempo e mandar um recadinho lá pro Goulart, jovenzinho, o que você diria pro Rodrigo? Nossa, pergunta difícil. Essa que era a surpresa? Ainda não. Mas... Não. Putz, é bem difícil essa pergunta, mas eu acho que talvez eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Mas talvez ter iniciado lá atrás uma formação mais ligada à área, eu acho um pouco disso. Mas para mim, eu acho que o maior aprendizado que eu tive, claro, mais um dos que eu tive com meu pai, né? Foi que ele sempre falava que a melhor faculdade é um umbigo no balcão. Né? Então é a prática. Então minha melhor formação foi a prática, então eu nem precisaria talvez ter tido uma formação diferente disso, verdade. Mas todo mundo se assusta quando eu falo que eu sou veterinário de formação, né? Mas para mim a melhor faculdade foi realmente a prática, foi um umbigo no balcão, então não precisaria ter tido uma faculdade de administração, direito ou qualquer outra que talvez fosse teoricamente mais ligada à área. Você já trabalhava com o seu pai? Ou não? Não, eu atuava com ele e tal, mas estava numa época de formação ainda, né? Então tive toda a liberdade por ele de ter feito, mas eu participei de uma feira, um evento de negócios ligado à área veterinária, Animal Health, na última semana lá com o nosso querido amigo Souza, né? E eu tive a oportunidade de participar de uma assembleia, de uma reunião de todos os conselhos regionais de medicina veterinária, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Aí eu estava lá, souberam que eu era um veterinário e participei ao vivo lá dessa reunião de todos os conselhos regionais e todo mundo admirado, falando, pô, você é veterinário, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e tem todo esse histórico de ter atuado das áreas mais diversas. Daí eu falei que o veterinário, assim como o médico, né, o médico veterinário, assim como o médico, a gente trabalha muito dentro da nossa formação, né, dentro da nossa área da veterinária. Inclusive eu sou membro de um conselho de políticas públicas dentro do Conselho de Medicina Veterinária aqui de São Paulo. E eu falei nessa reunião que o veterinário ele é formado para resolver problemas, né? Muitos deles de urgência. É verdade. Então, nada mais do que eu faço hoje é isso, é resolver problemas, estar pronto para qualquer tipo de urgência. Então, acho que não tem muito o que eu falar para aquele Rodrigo mais jovem lá atrás. Talvez tenha aprontado menos, né? Também, tá vendo? Tomado menos bronca. Tomando menos bronca. É um pouco disso. E seu pai te deu muita bronca? Ah, sempre, né? Até hoje. Até hoje. Mas vale, tudo é um aprendizado. Você comentou... e os hospitais? Tem os hospitais também, né? Sim, hoje nós temos 5 hospitais públicos veterinários que têm o atendimento, hospitais assim primorosos. Hoje nós temos a unidade do Tatuapé que atende 24 horas. Então tem cada vez mais ampliado esse atendimento muito importante. E aí para a população carente, como é que funciona? Tem todo um tipo de perfil de cliente. Exato. Para ser atendido lá, mas é um atendimento primoroso, que a coordenação, né, de vigilância sanitária da Secretaria de Saúde faz. É muito, muito bacana.
Eu insisto no que a gente falou, o desafio maior é a gente conseguir sair da bolha de comunicação. Histórias. Eu, por exemplo, particularmente não conhecia que tem um hospital. Você pega, por exemplo, o trabalho veterinário. feito pelo prefeito de São Paulo, um trabalho primoroso do secretário, enfim, entre outros trabalhos que são feitos, que a população não sabe. Eu não sei. A gente não sabe. Então, acho que talvez o grande gap é a gente conseguir informar esse tipo de serviço. Conquistas, que é Só feito. aqui nesse podcast, quantos que a gente Nossa, falou, que eu tenho eu tô certeza que muitos surpresa. dos que nos assistem Maravilhoso. mesmo não Também não sabia devem de saber. vários. Ou A gente vai ter que ter parcialmente. outros podcasts como esse. Se Deus quiser. Com certeza. Aliás, já quero até deixar o convite. Boa. Agora já, se você me permite, que você passe ao seu pai, convite, Sim, né? Quando assim possível, quando ele Sim. puder entrar em campanha, para ele vir conversar vamos. conversar com a gente. Vai ser um prazer. Senão eu ressalto a Estar entre importância. amigos. Total. Eu ressalto a importante. importância de a gente ter pessoas que entendam. Não que nos defendam, que entendam. Isso. Sim. Que a gente possa dividir O nosso as Puxa a orelha questões. quando precisa. É Entendo, isso, nossa, e a gente possa apoia quando contar precisa, um pouquinho o que está exato. acontecendo também, né, Paulo? Vamos lá, época de pandemia, etc. Tal, evento, foi evento? Build Fair. Build Fair, a gente com problema de como liberar o evento na prefeitura, em função de vigilância sanitária, pandemia, né? Ele se dá o trabalho de tomar um café com a gente, nós estamos no Franz Café da Vida, para nos orientar, olha, funciona assim. Tem um Franz Café aqui perto, inclusive. Exatamente. Funciona assim. Eu, você e o... É Celso, não? Não, nossa, deu branco agora, pelo amor de Deus. Enfim, que é o Ele é o diretor da feira. o diretor da feira. Pra nos orientar. Porque a questão, às vezes, é a orientação. Sim, Olha, claro. você tem que fazer mais isso. assertivo. E é porque o senhor Ikezaki era vivo. Exatamente. Hoje já nos deixou, Esse é um infelizmente. evento que você vai todo ano, né? Sim, todo ano. Além da ligação como uma feira e evento, um setor importante, né, o setor de cosméticos, mas tem a ligação pela comunidade japonesa também. É mais um mistério aqui, que o pessoal não sabe, que eu sou filho sou neto de japoneses nascidos no Japão. Olha. Neto de japonês nascido no Japão. Nascido no Japão, Eu sou Rodrigo, o nome de guerra que eu falo é Rodrigo Goulart, mas meu nome completo é Rodrigo Hayashi Goulart. Olha. Meus avós Sua nasceram, mãe. minha avó em Miyazaki, meu avô em Kumamoto. Então, por isso que a nossa relação também com a comunidade japonesa, o seu Ikezaki, fundador da Beauty Fair, né? Que até hoje o E a time loja dele tão conhecida. estão ali junto à Beauty Fair. Então, São os filhos, essa é a né? nossa Uma coisa relação. assim, tá à frente, né? Os filhos Uma continuam. das feiras, uma feira maravilhosa. Sim, maravilhosa. Esse evento. E que traz a temática oriental também. Total. É bacana. Olhando para o futuro agora da cidade de São Paulo, e aí agora eu te pergunto não só como vereador, como secretário, mas como membro, como conhecedor da cidade de São Paulo, né? Então, que transcende a sua atual situação. O que é importante para o futuro da cidade de São Paulo? Bom, Paulo, eu acho que eu vou, para ser sucinto aqui na resposta, mas hoje a gente está num momento muito positivo da cidade, né? Momento positivo só durante a última gestão agora, então de 21, que a gente marca, né, pós-pandemia. Até 2025, são dados oficiais, nós temos 869.004 novas empresas na cidade. Meu Deus. 89.640 delas que vieram de outras cidades para a cidade de São Paulo. Então a gente mostra com isso que a cidade está muito pujante, né? Muito até pelas medidas que foram tomadas pela própria prefeitura de incentivo de novas empresas, legislações que a gente aprovou que mostraram a segurança jurídica da cidade, apesar da insegurança que a gente tem tido, né, na justiça. Sim. Num momento como esse, mas as legislações da cidade, não só essas que eu relatei, que a gente aprovou na Câmara, mas tantas outras que mostram que a cidade realmente... E uma cidade que tem ido num caminho contrário de muitos lugares, inclusive do país, né? Nessas medidas econômicas que a gente tem tido aqui na cidade, inclusive baixando impostos, excluindo, né, exterminando taxas. No setor de eventos, por exemplo, a gente criou uma facilidade no licenciamento dos eventos. Então, é uma cidade que tem vindo num caminho muito importante. Então, o futuro muito promissor da cidade. E, claro, isso passa pelas escolhas que a população faz.
né? Se a gente não tivesse continuidade nessa gestão do Bruno e Ricardo Nunes, a gente poderia estar num cenário muito diferente do que a gente está hoje. Verdade. Então, o futuro da cidade é muito promissor. E eu espero participar dele nos próximos anos. Estamos com isso. E para fechar, posso, Paulo? A gente queria saber, Rodrigo Goulart, quem é você? Conta pra gente. Rodrigo por Rodrigo. Opa, mais uma difícil. Mais uma, hein? Era pegadinha, não era uma só, não. Mas eu sou, acho que eu não vou falar de formação, de profissão, nada, mas sou aquele menino que nasceu no meio da política, né? Aquele garoto que nasceu no meio da política, cresceu nela e acredita muito na política para que a gente possa desenvolver a nossa sociedade. Várias políticas públicas que a gente falou um pouco aqui nesse podcast de hoje, que eu participei, desenvolvi, acredito, e que já estamos tendo frutos, resultados delas. E a gente pode falar especificamente aqui no setor de eventos, na questão urbanística, na questão de educação, que eu falei que eu apresentei um projeto na Câmara, vi ele sendo aprovado, sancionado, e agora como secretário vou conseguir desenvolver. Isso então, é muito legal. apesar de ter hoje 41 anos, me considerar jovem, né? Mas a gente já tem muita lenha que já queimou e muita lenha para queimar ainda pela frente. Amém. A gente tem isso. mais ou menos a mesma idade, a gente tem essa... Isso, é semelhante. Uns jovens, outros com uma juventude já acumulada. Mas que ensinam muito, né? É isso aí. Rodrigo, eu só tenho que te agradecer, querido. Obrigado. Obrigado Foi pelo uma Eu seu... delícia. agradeço, Paulo, Muito obrigada. Sula. E contem comigo. Um abraço para todos que nos assistem aqui nesse Abraço Talks, e que a gente tenha outras oportunidades de falar, que não seja aqui nesse podcast, nesse programa, mas nas feiras, nos eventos de negócio, ou que vocês precisarem também, me coloco à disposição. Eu, Rodrigo Goulart, vereador, hoje vereador licenciado, secretário, junto com meu pai também, o deputado Goulart, mas também a Prefeitura de São Paulo, está à disposição de todos vocês, empresários do setor de feiras e eventos de negócio, mas toda a população também que nos assistem e que são cidadãos paulistanos, aqueles que produzem ou que estão trabalhando na produção desses milhares de eventos ou em toda a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. A Sou gente teu que fã, cara. agradece. Sou Eu teu fã. também, Obrigado. viu? Ó, eu vou assinar aqui a caneca da Por Fama, favor. a mesma caneca que meu pai assinou. Boa, deixa seu E de autógrafo. caneta azul, tá? É isso aí. Tem caneta azul e caneta vermelha, eu vou assinar com a azul. Entendi. Muito obrigada, Rodrigo. Aliás, Muito obrigado. ela pergunta, Palmeiras tem mundial? Ó, até bateu a caneca. Falando em caneca, pra mim não tem. É uma brincadeira. Pra né? mim Você não sabe. tem. Mas o Corinthians, como tem dois, e aí o pessoal discute muito esse um título de 51, não vou falar o que é esse título de 51. Se eles tiverem, nós temos 3 mundiais, né? Porque em 54, se eu não me engano, o Corinthians ganhou esse mesmo título que eles ganharam em 51. Então, pra não ter discussão, nós temos tá 2, tudo mas se certo. tiverem, nós temos 3. É isso. É uma brincadeira que a gente faz. Eu sou flamenguista, a gente brinca Boa. também. Eu sou Corinthians. Importante Mas a gente- eu sempre falo pra você torce pro Flamengo, o dia que você quiser torcer pra time grande, é só passar pro Corinthians. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Espero que vocês tenham Muito gostado. Obrigada. Dá o joinha, segue a gente. like, é isso. Se você quer que a gente entreviste alguém do mercado, Perguntas. pergunta, critica. E obrigado pela sua audiência. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Tchau, Muito obrigado. gente. Até logo, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.